tem uma missão de ministrar algo intenso, sólido, forte, verdadeiro, que impacte não somente a sua vida, mas também a minha. Porque é necessário nós entendemos o nosso tempo para que de fato façamos a diferença. Nós vivemos na pós-modernidade e é inevitável. Na década de 90, a MTV lançou um dado bem relevante e específico afirmando que a geração anos 2000 seria a geração Screen Generation. A geração que iria se mobilizar, iria se comunicar através da tela. É exatamente o que acontece, né? Hoje nós vemos na geração cabeça baixa, já viu? É o cara que fica o dia inteiro assim. Tá trocando ideia com a mãe, com os pais dentro de casa, tá lá no celular, mano. E a pergunta hoje é, você conhece o seu tempo? Entender o nosso tempo, entender de forma específica quem somos, é realmente entender a frase que viabiliza o tema desse acampamento. Diferentes sim, mas escolhidos. E eu quero devanear contigo de forma muito intensa e específica sobre Cristo, sobre um cara que marcou o tempo dele, de forma muito relevante, que foi o apóstolo Paulo. Repita comigo, Paulo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 2. Ou acesse sua Bíblia, tanto faz. Se você não trouxe Bíblia, não se constrange. Só quero que você preste atenção, amém? Permaneça na mesma reverência, amém? Diz assim: a minha palavra, 1 Coríntios 2, versículo 4 em diante, diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e de graça, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, porque se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em espírito e em mistério, outrora oculta, a qual Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas conhece até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito conhece até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que foi dado gratuitamente por Deus. O último versículo 16 diz: quem, porém, conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Nós temos a mente de Cristo Jesus. E qual é o contexto aqui? Quem foi o apóstolo Paulo? Esse cara foi um intelectual violento que dominou no mundo mesopotâmico, isto é, na época dele, que era o continente onde ele habitava e morava, se chamava mundo mesopotâmico. E ele foi um cara que teve uma relevância continental violentíssima. Primeiro, ele chamava Saulo. Repita comigo, Saulo. Saulo, ele tinha um currículo muito relevante a nível social. Primeiro, ele era fariseu dos fariseus. Ser fariseu dos fariseus significava dominar a lei dos judeus de forma muito relevante, de forma muito intelectual. Então ele tinha potencialidade muito maior do que um próprio sacerdote. Tem um historiador chamado Flávio Joséfos que narra muito sobre isso. Além de ser fariseu dos fariseus, o cara era de Tarso. E isso é muito incrível, mano. Por quê? Sendo de Tarso, significaria que ele dominava toda a cultura grega. Porque Tarso é uma polis, isto é, uma península grega dentro de Israel. É como se fosse um bairro japonês dentro de Brasília, por exemplo. Tarso era uma polis, uma cidade-estado grega dentro de Israel. E Saulo era de Tarso. Isso significaria que ele tinha que dominar a cultura do mundo daquela época. Sendo de Tarso e sendo judeu, fariseu dos fariseus, o cara, além de saber o que era Moisés, ele sabia, obviamente, o que era Sócrates, o pai da ética, o cara que disse quem somos, por que viemos e para onde vamos. O cara tinha que saber quem era Platão, o pai das relações sociopolíticas. E ele tinha que saber quem era Homero.
Você sabe que Homero foi o cara que introduziu os deuses gregos através da Bíblia dos gregos chamada Ilíada. Então Zeus, Hércules, Diana, Baco, enfim, todos os caras que vocês estão na quinta série estão arquivados porque quem inventou, ou melhor, quem introduziu eles na história foi um cara chamado Homero. Paulo, por ser de Tarso, ele tinha que dominar a cultura grega porque era uma cultura grega dentro de Israel. E ainda por cima, ele tinha no seu sangue real, como ele tinha no seu sangue, um DNA real, porque ele era da tribo dos benjaminitas, e tinha um rei da tribo dos benjaminitas chamado Saul. Saulo era da genealogia de Saul, por isso o nome dele era Saulo. Entendeu? Saul. Esse cara, ele perseguiu os cristãos em nome de Deus. Perseguiu os cristãos em nome de Deus, porque era um judeu e acreditava que os cristãos eram aceitos naquela época. Ele perseguia e massacrava os judeus de forma muito intensa, de forma muito violenta. Até que esse cara que falava que conhecia a Deus e tinha todo esse currículo, ele tem um contato com Jesus, cai do cavalo e fica 3 dias na escuridão. Na boa, você pode dizer que pode conhecer a Deus, mas se você não conhecer Jesus de forma intensa e ser desconstruído na alma, não é possível você dizer que conhece Jesus, cara. Você pode passar uma temporada aqui pulando e declarando poesias ao Espírito Santo, e se você não saber quem é Jesus, de forma intensa e específica, você é um grito sem eco. Saulo era dessa forma. O cara tinha um contato extremo com Deus, porque era um judeu, era fariseu dos fariseus, e, detalhe, ele era um professor que lecionou na Universidade do Egito, e tinha um aluno chamado Lucas. Quando ele se converte, ele cai de cima de muralhas, sofre muitos naufrágios, sofre da sua nação, como escreve para os gregos, e ele precisa de um médico que cuide dele. E tem um cara que foi reitor da Universidade do Egito chamado Teófilo. Se você ler os primeiros versículos do livro de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, você vai perceber que Lucas escreve o Evangelho, o livro de Atos, para um cara chamado Teófilo. Ele diz: ao excelentíssimo Teófilo, vos escrevo as coisas que aconteceu sobre esse que se dizia ser o Cristo, etc, etc. Então Teófilo, reitor da Universidade do Egito, porque lá era a sede da medicina do mundo antigo, como é hoje Cuba, enviou Lucas para ter um estágio probatório com um mestre chamado Paulo. E detalhe, sabe como era Paulo? Paulo tinha 1,5 metro de altura, tinha a cabeça inchada, era manco de uma das pernas e era míope. Sabia disso? Lucas tinha 1,90 m de altura, tinha um cabelo loiro e tinha os olhos azuis, porque era um grego. E a cultura grega é expressada em todo mundo naquela época como algo muito belo. Por exemplo, e até hoje essa cultura grega é expressada na pós-modernidade. Você quer dizer que um cara é bonito, o que você vai dizer? Mano, aquele cara é tão bonito que lembra um deus grego. Ou aquela mulher é tão bonita que lembra uma deusa grega. E aí que esse cara lindo, chamado Lucas, tem um contato pessoal com Paulo, porque é um médico. E aí que muda a estrutura da vida cultural de Lucas e de Paulo. Lucas adorava 1 milhão de deuses gregos romanos, ou grego-romanos. E quando tem um contato com Paulo, tudo muda. Porque depois de ter um contato com Jesus, mano, é inevitável. O seu círculo íntimo, as micro ou macro comunidades que você faz parte, tem que mudar porque você está lá. Repito, se não mudar nada porque você está lá, você é um grito sem eco. Um judeu tem um contato com um grego e constrange um grego. Eu estou falando de um cara que dominava a filosofia. Sabe quem foi Sócrates? Foi o cara que declamou na história dizendo: quem somos, por quem viemos e para onde vamos. Platão foi o pai das relações sociopolíticas. O cara que escreveu a alegoria da caverna. Platão teve um discípulo chamado Aristóteles, teve um discípulo chamado Alexandre o Grande. Toda essa cultura grega é expressada na vida cultural de Lucas, e Paulo conhecia porque era de Tarso. Onde é que você quer chegar, Gilberto? É na diferença que Paulo fazia naquele mundo dele. E sabe como Lucas se converte? Eu dou aula de história do cristianismo antigo, por isso que eu estou sendo bem incisivo.
Sabe como Lucas se converte? Paulo está pregando, talvez no acampamento desse aqui, e tinha um adolescente, talvez com a sua faixa etária, que curtia pra caramba o culto que Paulo estava fazendo, mas também curtia muito o que estava rolando no mundo. E por se apaixonar tanto pelo que Paulo fazia, pelo que estava rolando no mundo, ele estava na janela, no terceiro andar, curtindo o que estava no culto, o que estava no mundo. E aí, cara, o menino Eutico cai, bate a cabeça no chão, e o texto original da Bíblia de Genebra, que se aproxima de forma peculiar do original que foi escrito, afirma que quando a cabeça de Eutico caiu no chão, o impacto com o chão, com o crânio, abriu o seu crânio e os féritos cuspiram-se para fora. Quem escreve isso é o próprio Lucas. Ele é o único médico, então ele desce, vê o que está acontecendo com o menino e diz, ele está morto. 1,90 m de altura. Aí vem um baixinho de 1,5 m e diz, o menino não morreu, ressuscita Eutico. E aí, na frente do médico Lucas, em grego, ele presencia uma ressurreição. Os féritos são chupados para dentro novamente, na frente do grego. E fecha-se na frente do grego. Aí Paulo escreve, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de manifestação de poder e de graça. O que tem a ver o apóstolo Paulo com o nosso tempo, senhores? Paulo, por saber a cultura do mundo antigo, que é a cultura grega, por ser de Tarso, ele foi o único entre os judeus, de forma específica, para pregar para os gregos. Ele ganha 90% do mundo antigo. Não quero ser mais profundo que isso, que talvez não dá para identificar de forma expressiva a interpretação do que estou falando. Na universidade eu falo de forma mais intensa. Mas ele ganhou Corinto, Éfeso, Tessalônica, Colossos, cidades gregas. É exatamente o que eu faço. Eu estou dentro da Grécia, dentro das universidades, segunda a sexta-feira pregando o Evangelho. Não tem uma universidade em Brasília que eu não tenha pregado, cara. Em Brasília tem 45 universidades. Nós temos 30 núcleos em 30 universidades em Brasília. E temos 180 núcleos em todo o Brasil. O que tem a ver, Paulo, o mundo antigo, com hoje e você fazer a diferença? O mundo de Paulo era um mundo extremamente prostituído. Para você ter uma noção, a cidade de Corinto, segundo José, que é o historiador que escreve a história dos Hebreus, afirma-se que as prostitutas exerciam um trabalho de nobreza social. O trabalho de prostituição naquele mundo de Paulo era um trabalho nobre, onde as prostitutas pegavam alvará da prefeitura e ficavam em 900 pórticos para vender o seu corpo, e quem fazia esse trabalho era visto com nobreza. Paulo chega nessa cultura e planta a cultura do reino e tudo muda. Ele chega em outra cidade chamada cidade de Éfeso, onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana. O cara prega na cidade, em uma só pregação, Paulo ganha 200.000 pessoas. Atos 19. Você vai ver essa história. A contemporaneidade de Paulo é exatamente semelhante à pós-modernidade. Repita comigo, pós-modernidade. Pós-modernidade. É a contemporaneidade onde você faz parte. A pós-modernidade nasce com o grito de um cara chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche diz, Deus morreu, Deus está morto. E toda a configuração do que Nietzsche diz divorcia o homem da fé, e o homem agora vive pela razão a nível social. E nasce uma geração completamente formada e formatada por nível de ideologias. É por isso que Nelson Mandela, Martin Luther King e Gandhi revolucionam na década de 90. Desculpa, na década de 60. Luther King faz a revolução nos Estados Unidos com I Have a Dream, eu tenho um sonho. Ele vai e traz dignidade para os negros, dizendo, eu sonho com um dia em que meu filho não será avaliado pela pigmentação de sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Gandhi, lá na Índia, no outro lado do mundo, está fazendo revolução porque a Inglaterra oprimia de forma expressiva a Índia e colonizava a Índia. E Gandhi, através de seus conceitos de jejuns pacíficos, o cara liberta a Índia de todo o conceito de colonização. E ele vai declamar uma frase dizendo, My life is my message. Minha vida é a minha mensagem. E Mandela fica 30 anos preso através de seus gritos de humanidade. O cara vai revolucionar a África do Sul. A pós-modernidade é um tempo de muitas ideologias e de muitas influências. Pergunta,
Você tem sido influenciado por quem? Se nós abríssemos o seu inbox no Facebook, mano, o que nós iríamos encontrar? Não sei se vocês têm um WhatsApp, mas o que nós iríamos encontrar nas suas conversas lá, cara? Será que Jesus está no meio das suas conversas? Nasce a juventude mais promíscua da história, em 1960 com Woodstock. Jimi Hendrix e Jim Joplin. Talvez vocês nunca ouviram falar, ou talvez vocês já até curtiram. Os caras revolucionaram a Califórnia com 500 mil jovens pregando sexo, droga e rock and roll. E os caras trazem então o hedonismo para a sociedade, isto é, a busca e um mergulho intenso pelo prazer. Tanto é que na década de 70 aparece o eco do que aconteceu em 60. As mulheres marcham na rua clamando a pílula anticoncepcional para ter o mesmo prazer que o homem, sem ter a possibilidade de engravidar. E vem a consequência na década de 80, onde o HIV é a doença que não tem cura até hoje. Naquela época era a doença dos homossexuais em 80, em 90 a doença dos homens, em 2000 a doença das mulheres e hoje é a doença das adolescentes. Entre Goiânia, Anápolis e Brasília, 1,5 milhão de jovens têm HIV e não sabem. O conceito de globalização na pós-modernidade é tão intensa e expressiva, se acontecer uma crise de petróleo no Iraque, vai resultar no gás de cozinha da sua casa. E sem falar do fácil acesso à tecnologia. Todo mundo tem acesso à informação de forma muito fácil pelo celular que você tem acesso aí. Pergunta: como fazer a diferença numa geração como essa? Onde existem os reality shows, onde existem os padrões de beleza, a ditadura da beleza. Onde se sua mulher não tiver um cabelo interessante, como as paniquetes têm, ou se não tiver um corpo interessante, ela entra em depressão. Onde se o cara não tiver um comportamento social relevante e não tiver um Camaro amarelo e curtir sertanejo universitário, o cara não vai ser aceito em microcomunidades, por exemplo. Como fazer a diferença nesse tempo a ponto de dizer: a minha pregação não se consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de poder e de graça? Pergunta, senhores: vocês conhecem Jesus? Conhecem mesmo? Nós sabemos que foi Abraão, Isaac e Jacó. Sabemos que foi Josué e Caleb. Sabemos que foi Elias, que foi o maior dos profetas maiores. Sabemos que foram os profetas maiores, Ezequiel, Daniel, Jeremias. Sabemos que foram os profetas menores, Naum, Sofonias, Ageu. Sabemos que foram os discípulos. Pedro, Tiago, João, os apóstolos. Paulo, Aquila e Priscila, Timóteo. Sabemos que foram os reformadores, William Tyndale, Lutero, Calvino, os pós-reformadores. Sabemos que são os pastores da atualidade. Você sabe o que o seu pastor diz? Pergunta: o que disse Jesus, como é o céu e quais são as características do inferno? Ou as características do arrebatamento, você sabe? Esse tempo é um tempo onde existe uma orfandade violenta em relação ao homem voltado para a sua própria casa. Falamos sobre fazer a diferença. Você faz a diferença na sua sociedade, cara? Ou através do poder do Evangelho? Estava dentro da UNB. Escute essa história. Eu estou terminando uma pós-graduação em antropologia dentro da Universidade de Brasília. E tenho contato com vários estudantes porque prego o Evangelho dentro da UNB e coordeno um dos núcleos do Faro Universitário dentro da Universidade de Brasília. Essa história é bizarra. Tive contato com um homem, com uma pessoa chamada Alessandra. A Alessandra veio de Oxford. Há 2 semestres ela fez um pós-doutor em Oxford com o tema: a transexualidade não é patológica, isto é, doentia, mas é um gênero. Conheci Marcelo. Marcelo está na Universidade de Brasília escrevendo um doutorado aos 25 anos com o tema: a transexualidade não é patológica, mas é um gênero. O que é a transexualidade? Segundo a cultura LGBT, se eu tiver um gênero feminino sendo eu homem, eu vou tomar substâncias fisiológicas até me parecer com uma mulher. E se a mulher tiver um gênero masculino, ela vai ter que tomar substâncias fisiológicas até se parecer com um homem. Sabe quem é a Alessandra, senhores?
Alessandra é um transexual, filho de pastores da Assembleia de Deus, que era estuprado dentro do banheiro da igreja. Sabe quem é Marcelo? Marcelo também é um transexual, é uma garota que tentou suicídio 7 vezes. Porque era estuprada dentro de casa. E quando os dois falaram para os pais, que eram pastores, os pais expulsou eles de casa e eles se tornaram órfãos de pais vivos. E quem adotou os dois e proporcionou paternidade para a Alessandra e para o Marcelo foi a comunidade LGBT. No núcleo do Faro Universitário, dentro da Universidade de Brasília, os dois choram quando a gente fala de Jesus, cara. Mas eles são revoltados com a igreja. Como fazer a diferença diante de vidas tão sofridas, cara? E de tamanha intelectualidade, tamanha relevância? Tive contato com um cara chamado Roberto. Eu ando de longboard. Todo domingo no Eixão. E tenho contato com um brother chamado Roberto. Roberto é o cara que organiza a Marcha da Maconha em Brasília. Ele conversa comigo e respeita o evangelho. Ele fuma maconha demais. Mas do nosso lado, cara, ele faz questão de apagar o cigarro de maconha e troca ideia conosco sobre Jesus, cara, a ponto de se emocionar. Sabe como você pode impactar a sua sociedade, a sua escola, ou a sua própria casa? Através da sua vida. Francisco de Assis tem uma frase que ele diz: pregue o evangelho a todo momento. E se necessário for, use palavras. O contato com Cristo muda completamente a vida de qualquer ser humano. E a grande verdade, cara, é que nós vivemos no meio de uma geração leite com pera, que chora porque não tem o último lançamento da Apple. Abraça todo mundo. Diz para todo mundo da escola: mano, eu te amo. Abraça todo mundo da igreja: eu te amo. Mas não tem caráter de chegar em casa e abraçar os pais em casa. E a pergunta: como você se relaciona com seus pais? Como fazer a diferença? Sendo que as pessoas não te respeitam porque você porta Jesus no peito, independente da tua imagem. Eu posso ter um óculos grande até uma barba, mas quando vem conversar sobre Jesus, cara, eu preciso ter cheiro de mofo. Não vou facilitar a cruz, cara. Vou pregar da mesma forma e com a mesma relevância que os pais na fé pregaram. Porque devemos respeitar os cabelos brancos. Não sei qual é a sua história, ou como você se relaciona com Cristo de forma intensa. Mas é necessário ter uma vida focada em Cristo de forma específica, porque Ele é Cristo, cara. E se o Senhor não se revelar, é inevitável. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, quem dizes que sou, Pedro? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: bem dissestes, porque quem te revelou foi o Espírito. Se você não tiver a revelação de quem é Cristo, é inevitável, cara. Por dentro vai ser oco. Profundamente oco. Quando eu estudava história, estava na graduação de história, tinha sempre um local onde a galera declamava poesia. E aí eles colocavam um caixote, tipo uma cadeira quadrada, para a galera subir e declamar uma poesia. Geralmente a galera declamava Carlos Drummond de Andrade, sei lá, Camões. Um dia eu estava passando no corredor e os caras me empurraram e falaram: com vocês o poeta. Eu, caramba, cara. Subi em cima da cadeira e lembrei de uma poesia de um brother meu. E comecei a declamar dizendo: com vocês, de Sandro Soares, Juventude Alienada. Um garoto parado na porta de um bar. Ó a poesia. Não consegue um palmo na sua frente enxergar, pois o suor do carro ajuda a não pensar nessa vida barata que ele insiste em levar. Além do mais, parece uma passarela, onde a menina desfila se mostrando para a galera. Mas a rapaziada as considera um objeto descartável que se usa e já é. Eles não ligam para isso, querem mesmo é agitar. Vamos sorrir aqui na rua, mas em casa vão chorar. Seus pais não têm diálogo e nem querem conversar, pois todo dia é aquela mesma guerra familiar. Então vem a fuga para os problemas esquecer. O crack, a cocaína e o LSD. Eles querem fazer igual o seriado da TV, mas se esquecem que no filme é bem mais fácil vencer. Pois no seu ciclo de amizade, sua turma e sua roda, para ser admirado, eles têm que andar na moda, eles fingem ser forte, pois nada os destrói. Com um sorriso falso no rosto, quando o seu coração dói.
Somos movidos a álcool, respondeu o playboy, como se realmente fosse uma vida de herói. Juventude alienada, suas modas e vaidades já não valem nada. Juventude alienada, manipulada, consumista e americanizada. Juventude alienada, suas ideias e conceitos são uma piada. Juventude alienada, pinta a cara, mas não sabe o que tem na esplanada. Juventude acomodada, massificada, aceita tudo, não questiona nada. Quem dera se isso fosse brincadeira. Mas é a realidade da juventude brasileira. Mas a esperança me diz que ainda dá para mudar. Peguei minha Bíblia da bolsa e disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aleluia! É uma forma, cara, de fazer a diferença. Foi aí que me apaixonei pelos campos, cara. Pelos campos universitários. E entre. Por que eu estou falando de Paulo e ele ter ganhado o mundo grego? Se Paulo ganhou o mundo grego, mano, é muito possível nós ganharmos a pós-modernidade. Eu tenho presenciado um avivamento absurdo a nível de fazer uma reforma eclesiástica dentro dos campos universitários. Detalhe, Martim Lutero era um professor universitário que fez reforma em Wittenberg e na Alemanha. João Calvino era outro professor universitário que fez reforma na França e em Genebra. Mentes que pensam podem influenciar outras mentes de forma relevante a ponto do reino de Deus vir. E aí é inevitável. Quando o reino de Deus vem, cara, existe uma formatação do céu que expressa a eternidade. Tem uma amiga dos Estados Unidos chamada Red Baker. Alguém já ouviu falar de Red Baker? Red Baker. Ela é professora de Harvard. E é uma mulher de Deus. Ela já orou por 200 surdos. E todos os surdos ouviram. Ela orou por 6 mortos ressuscitados. Não é pastora, ela é uma professora universitária. Ela tem um trabalho na África fascinante. Ela está abrindo uma universidade na África. E está revolucionando aquela geografia. Ela adotou recentemente uma criança que me deu os 2 braços para beber uma Coca-Cola. Uma criança de 9 anos de idade. Ela cuidou da criança. 2 anos cuidando da criança. Falando de Cristo para a criança de forma intensa. Não falando simplesmente da instituição, mas falando de Jesus Cristo. A criança quis voltar para casa, sabia? Porque minha família, que cortou os meus 2 bracinhos, precisa saber desse Jesus que você está falando para mim. E eu vou falar para eles. Amém. Como impactar de forma intensa a vida de um ser humano, a ponto de haver mudanças. Tenho constantemente trabalho dentro do CAJ. No CAJ eu conheci um adolescente chamado João Paulo. Essa história é forte, posso contar? Tive contato com o João Paulo. João Paulo é um mistério do Senhor, cara. Ele foi preso por atentado terrorista. Como disse o agente penitenciário, estou constantemente ligado, por causa do Vale Universitário, a trabalhar com menores infratores também. Olha essa história. João Paulo foi preso por atentado terrorista. No CAJ, ele começou a bater na porta, e lá eles chamam isso de bater na lata. Batendo na porta, gritando: eu sou um desgraçado, eu quero morrer, eu preciso morrer, eu vou me matar. E o diretor da unidade me chamou para conversar com o João Paulo. Na época eu estava lotado num CAJ. Fui conversar com o João Paulo. O que você está gritando aí, João Paulo? Ele: que nada, gente, eu sou um desgraçado, preciso morrer, eu vou morrer. Por que, João Paulo? Ele olhou dentro dos meus olhos, cara. Disse: porque quando eu nasci, minha mãe me jogou dentro de uma lata de lixo. E eu cresci sendo iludido, porque as famílias iam nos orfanatos me visitar e falavam que ia me adotar e não me adotavam. Eu sou violentado sexualmente desde os 5 anos de idade. Quando eu fui preso no CAJ, fui preso porque eu taquei fogo no abrigo, num colchão do abrigo, só para chamar a atenção para alguém vir até mim e dar atenção a mim. Mas quando eu cheguei no CAJ, os meninos que foram presos comigo arrancaram vincas das paredes. Eles arrastam as paredes, tiram as vincas das paredes e fazem armas brancas. Se chamam espetos ou objetos cortoperfurantes. E falaram: você vai assassinar um adolescente no banho de sol do CAJ. Ele não teve coragem de assassinar o adolescente. Os 7 amigos... É forte, posso falar?
Os 7 amigos dele pegaram ele, violentaram João Paulo. 7. Os 7 ejacularam na boca de João Paulo, defecaram, obrigaram João Paulo a comer as fezes e urinaram nas nádegas de João Paulo. E ele gritava dizendo: eu sou um desgraçado, eu quero morrer, preciso morrer. Por que falar para um ser humano que não tem um iPhone, e nem é mimado, nem leite com pera, mas é sofrido na alma, e trazer a realidade de Cristo para esse ser humano? Se você não tiver contato íntimo com Jesus, eu segurei a lágrima conversando com João Paulo nesse dia. João Paulo virou para mim e disse, e ele foi desabafando, isso acaba se tornando muito terapêutico. E ele lembrou da esposa que estava grávida. E disse: pô, Gilberto, mas a minha esposa está grávida, eu preciso cuidar do meu filho. E eu vi uma janela emocional se abrindo e a possibilidade de entrar nessa janela emocional para salvar o João Paulo. Falei: é isso mesmo, cara. Se você não está hoje, João Paulo, você pode terminar o seu ensino médio aqui dentro, fazer uma faculdade e pode dar uma vida digna para sua filha. Cara, olha o que aconteceu com o João Paulo. No dia da audiência do João Paulo, ele contou a história, o promotor se emocionou, um policial chorou e um agente disse: cara, eu vou te ajudar. Fazem 2 anos e meio isso. Eu encontrei o João Paulo há 2 meses atrás, cara. Hoje ele é gerente do McDonald's do Pátio Brasil. Aleluia! Glória a Deus! Quando encontrei o João Paulo, ele disse: aquela conversa mudou a minha vida. O que Jesus fez dentro de você a ponto de te mudar de verdade? Estou narrando algumas histórias. Eu não conheço a sua história. Hoje o Senhor me deu a graça de pregar nos campos universitários. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor me deu dignidade. A minha mãe, ela foi mendiga até os 9 anos de idade. Meu pai era do Comando Vermelho. Meu pai foi assassinado no dia do meu aniversário de 3 anos. Como meu pai foi assassinado, minha mãe ficou viúva, sem um sobrenome, sem capacidade de ter nada. E ela começou a traficar drogas. Minha mãe se tornou traficante internacional de drogas. Trazia cocaína para Brasília e distribuía a droga para o Distrito Federal. Em 91, minha mãe foi presa por tráfico internacional de droga e formação de quadrilha. E detalhe, meu pai e minha mãe me conceberam, me fizeram dentro da Papuda em uma visita íntima, quando meu pai estava preso. Quando minha mãe foi presa, era tão sinistra a nossa realidade, cara, que nem me lembro que lá em casa não tinha água potável. Nós pegávamos água em balde das vizinhanças, e nessa água minha avó fazia de tudo. Lavava roupa, lavava a casa, fazia comida e colocava água dentro do congelador, colocava água para gelar, e ela dizia que isso ia filtrar a água. A gente acordava 2 horas da manhã morrendo de sede, cara. Ela pegava água, esquentava água no fogão e nós bebíamos água. Me lembro que estudava com o Francisquinho e passava a TV Colosso. Alguém lembra da TV Colosso? Nós 3. E ela? TV Colosso. Lá em casa não tinha almoço, cara. E passava na hora do almoço, saía da escola e ia assistir TV Colosso. E estudava com o Francisquinho, e a mãe dele fazia comida para eles 2. E eu ficava da janela assistindo, e ela falava: não é para entrar, seu sujismundo. Cara, a mãe do Francisquinho, após o Francisquinho ir para a aula de reforço, ela me chamava, falava: você quer comer, Gilberto? Eu quero. Ela deixava a comida no prato, eu comia a comida dela, o resto dela, lavava o fogão, lavava as louças, arrumava a casa e ia para casa feliz da vida. 1 ano assim. Minha mãe se converteu dentro do presídio. Uma missionária, em 87, faleceu e no dia do enterro dela, ela ressuscitou. E foi pregar para minha mãe dentro do presídio. Minha mãe se converteu lá dentro, a vida dela mudou completamente. Ela saiu, depois de 6 meses presa, e mudou a vida completamente. Eu tive contato com Jesus aos 8 anos de idade. E contato com o Espírito Santo. Fui discipulado por um cara chamado Bispo Osiel. Ele era xiita comigo, mano. Ele falou: Gilberto, você quer conhecer a Deus? Então você vai ter que ler a Bíblia toda de joelhos. Você vai ler a Bíblia toda durante 2 anos. É muita coisa, 2 anos para ler a Bíblia.
Eu tinha 8 anos de idade. Eu levei isso tão a sério que eu li a Bíblia dos 8 aos 10, toda. Dos 10 aos 12, toda. Dos 12 aos 14, 14 aos 16, 16 aos 18, 18 aos 20, 21 aos 22 em 3 vezes. 22 aos 24 em 3 vezes. E não interessa a idade que tenho hoje. Mas... hoje eu tenho 27 anos. Mas eu tive um impacto com Cristo de uma forma tão intensa, cara. E hoje eu adoro ao Senhor. Porque existe uma geração de universitários apaixonados por Jesus, cara, que são impactados e impactam os seus campos universitários. Por que eu estou contando essa história? É possível, do nada, o Senhor fazer florescer esperança. Toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. Quer ter um contato íntimo com Jesus? Seja criança. Não olhe com o meu olhar, nem com o olhar do outro. Olhe com o olhar de criança. E olhe a partir de Cristo Jesus. Só assim é possível nós fazermos a diferença nesse tempo. O apóstolo Paulo ganha o tempo dele, primeiro, para finalizar, porque ele era sensível e sabia superar dores, a ponto de escrever: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Ele sabia superar dores. Segundo, ele exercia a paternidade diante de uma geração de órfãos. Talvez você tenha seus 15, 16 anos, 14, não sei exatamente a idade que você tem. Eu tenho 19 anos de vida cristã. Nunca desviei. Sempre permaneci intenso em Cristo. Talvez a minha idade na fé seja mais velha do que a sua idade biológica. Mas, mesmo muito jovem, sempre pastoreei uma geração. Ou na minha escola, ou na minha rua, ou onde for. Cara, eu dava testemunho de um adorador. Se você não souber superar dores, se você não exercer paternidade nessa geração de órfãos, e se você, cara, não for fiel, não é possível ter uma vida intensa com o Senhor. Seja fiel a Cristo. Você pode ser fiel ao seu pastor, mas se você não ter Cristo como santo, pode ter certeza que você é um crente para ir para o inferno. Eu oro para que a proposta desse acampamento venha te desconstruir de tal forma a ponto de você sair daqui lotado de Cristo, cara. Aleluia. E mudar os ambientes onde você faz parte. Amém. E se isso não acontecer, busque. Mas eu oro para que a sua alma seja impactada pelo Espírito Santo. Aleluia. De forma muito intensa. E para finalizar, de fato, estava na faculdade e o professor de História medieval, a aula que eu leciono hoje, ele começou a dizer que Cristo não existia e começou a ovacionar o evolucionismo darwiniano. E mostrou uma foto de um macaco chupando picolé, né? Você sabe que o macaco é semelhante ao homem por causa do movimento de pinça. Só o homem tem esse movimento de pinça. Tem uns 5 dedos. Então o macaco também tem uns 5 dedos e tem um movimento de pinça. E ele mostrou um macaco segurando um picolé. Disse: olha que incrível! Um macaco segurando um picolé. É a mesma forma que eu seguro minha caneta. Todo mundo na sala. Oh. Mostrou o macaco chutando uma bola. Olha que incrível! Um macaco chutando uma bola semelhante a nós. De verdade, galera. Oh. Mostrou um macaco. Sabe aquela foto de Michelangelo? Desculpa, um quadro de Michelangelo. De Deus pegando no dedo de Adão? Era Deus pegando no dedo do macaco. E ele começou a falar mal do criacionismo. Disse: como pode existir pessoas na nossa sociedade que ainda acreditam no folclore do cristianismo? Mano, a minha boca ficou seca na cadeira. Eu comecei a tremer literalmente na cadeira. E foi inevitável. Minha mão levantou sozinha. O professor fala. Aí eu: professor, eu gostaria de exercer a minha criticidade, né? Primeira palavra que eu aprendi na faculdade. Criticidade. Aí ele: pois não. Levantei bem trêmulo e disse: cara, na boa, todo cheio de gíria.
Eu não vejo nada relevante na vida de um macaco, cara. Por quê, Gilberto? Porque eu nunca cresci, nunca vi um macaco dirigindo um carro. Nunca vi um macaco produzindo um celular. Nunca vi um macaco pegando oxigênio, colocando dentro de um bastão e vasculhando as nobrezas do oceano. Nunca vi um macaco colocando oxigênio dentro do bastão e vasculhando, cara, os mistérios do universo. Nunca vi um macaco domesticando um outro animal. Nunca vi um macaco ser bilíngue. A única coisa que eu vejo relevante no macaco é quando ele está em cima de um picadeiro servindo de palhaço. E aí, eu ouvi o Eito também na sala. Aí eu falei, velho, agora eu vou ter que falar do criacionismo. E falei, olha o que falei, cara. Muitos homens surgiram ao longo da história e foram íntimos na arte de pensar. Platão foi o pai das relações sociopolíticas. Sócrates foi o cara que disse quem somos porque viemos e para onde vamos. Hipócrates foi o pai da medicina. Sakyamuni Buda foi um homem que pesquisou a cura interior. Confúcio foi um homem que foi o filósofo da brandura, um homem que desenvolveu a arte de pensar a ponto de parir os monges. Maomé foi um cara que pesquisou sobre um povo que estava dividido, sem identidade, e colocou o nome dele de árabe. E eu falei isso na sala de aula. Foram homens que foram íntimos na arte de pensar e sofisticados na arte de filosofar. Mas veio um homem que nasceu num curral, não sabe se ele escreveu um livro, não sabe se ele falou um outro idioma. O homem, ele sofreu em uma temporada ditatorial e autocrática. Um homem que sofreu, mas o seu sofrimento produzia nele tamanha reflexão a ponto de ele ser cura para outras pessoas, a ponto de dizer poeticamente em relação às suas próprias dores. As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus hinos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele dividiu a história e não vi macaco dividindo a história, mano. Sentei na sala de aula. Acredita que eu falei isso? E a galera aplaudiu, velho. Glória a Deus. E sentei. E o professor só olhou para mim e disse: sabe o que é isso, senhores? Um pensamento evolutivo. Porém, existe um DNA. Um DNA espiritual, porque existe um espírito que clama Abba Pai. E eu me identifico com esse mesmo espírito. E esse espírito está aqui nessa noite. Glória a Deus. Diante de tudo que você ouviu, eu falo. A minha pregação não consiste em sabedoria e persuasão humana, mas em demonstração de poder e de graça. Há muitas feridas nas almas. Vivemos um tempo de extrema dor, cara, e de muita orfandade. Eu oro para que você seja abençoado pelo Pai a ponto de quebrar a sua orfandade de pais vivos e exercer sobre você e sobre nossa geração paternidade.